Olá pessoal, aqui é Renan Sassi e esse é o primeiro vídeo de uma série que eu há muito tempo estou pensando em fazer aqui no canal, que é com entrevistas com empresários, com contadores, com empreendedores, com outros profissionais que já têm uma certa história, uma certa bagagem e posso dividir com vocês, inscritos aqui do canal. E hoje, para estrear esse novo quadro aqui, eu tenho o Norberto Dias. Ele foi diretor da Gedore Brasil, uma empresa que em 2019 vai completar 100 anos. Para quem não conhece, a Gedore é uma fabricante de ferramentas e ela tem filial na Áustria, no Reino Unido, Turquia, Brasil e África do Sul. O Norberto, ele foi 40 anos? 40 anos estive trabalhando na empresa. 40 anos como diretor? Não, 40 anos trabalhando na empresa, 29 anos como diretor. 29 anos. Eu vou pegar todo o currículo dele depois e deixar na descrição desse vídeo, porque é um pouco extenso, e vamos logo para as perguntas, para tentar extrair o máximo de conhecimento que ele tem, para tentar dividir com vocês. Obrigado, Norberto, e muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite nessa manhã corrida que o senhor teve hoje. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Vamos ver se a gente pode ser útil em alguma coisa. Com certeza. Eu assisti a palestra dele, ele fez uma palestra ontem aqui na minha cidade e, enfim, o pessoal adorou, foi muito legal, muito boa palestra sobre inovação, sobre pensar no futuro, e eu vou tentar repetir um pouquinho do conteúdo de ontem justamente para vocês. Norberto, eu queria perguntar para o senhor a primeira coisa, o seguinte: a Gedore é uma empresa com quase 100 anos e nesse tempo todo de fora do Brasil e de Brasil, ela deve ter enfrentado muita concorrência. O senhor mesmo falou ontem na palestra que um dos grandes desafios era a concorrência. Eu queria que o senhor dividisse um pouco da sua experiência o seguinte: como enfrentar, como o microempreendedor, o médio empreendedor que está começando, que já tem 1, 2, 3 anos ou que já tem 1, 2, 3 anos de empresa, ele pode se preparar para enfrentar a concorrência e principalmente quando a concorrência não está jogando no mesmo nível, digamos assim, da maioria dos empresários? Bom, concorrência para mim é a alavanca da melhoria de qualquer empresa. Então necessitamos ser competitivos. Para ser competitivos, necessitamos, dentro das nossas empresas, ter projetos claros, objetivos de melhoria para ser, de alguma forma, estar no mercado, não ser triturado por essa massa de, principalmente falando em concorrentes nacionais, eu penso muito mais em concorrentes fora do país. Os asiáticos, eles são ávidos pelo mercado brasileiro. Mas a gente fala muito dos asiáticos, mas tem um outro mercado, um outro país que está entrando muito forte, outra região muito forte, mas a Índia hoje é um grande concorrente da indústria brasileira. Pouco se fala da Índia, se fala da China, mas para mim hoje, particularmente a Índia, em certos segmentos, é uma ameaça mais forte do que a própria China. A China já está se tornando muito mais, os seus custos estão mais altos. Como exemplo... Ela está se tornando menos competitiva, digamos assim, se ela comparar... é competitiva, mas o PIB dela está caindo a cada momento. Se eu pegar esse meu iPhone na mão aqui, ou se eu pegar qualquer smartphone na mão, você vai ter made in China. Isso é produto de segunda linha? Isso é produto sem qualidade? Não, com certeza não, né? Só que quanto você paga por um iPhone? Caro, né? Por quê? Porque lá também os preços estão crescendo. Porém, esse produto mais barato hoje está migrando para outros países que têm a mão de obra mais barata, como China, e temos mais, e não vai parar nunca. Como Índia, né? Como Índia, perdão. E que não vai parar nunca. Quando terminar a Índia, tem toda a África para ser explorada ainda. Então o que eu digo para um empreendedor brasileiro? Você de alguma forma tem que ser competitivo, tem que encarar a concorrência como algo sadio na tua empresa e não como algo destrutivo. Perfeito. Perfeito. Outro detalhe, o senhor falou ontem sobre se o seu modelo de negócio é sustentável. O senhor pediu algumas vezes para o pessoal, o modelo de negócio de vocês hoje vai durar mais 5 anos? Vai durar mais 10 anos? Vocês estão olhando para o futuro? E justamente isso eu queria que o senhor falasse um pouquinho para os empreendedores, para quem está montando uma empresa hoje, se essa empresa se esse modelo de negócio é sustentável. E para quem talvez está numa situação de empresa familiar de 10, 15 anos, também eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre modelo de negócio sustentável. Modelo de negócio. Montar modelo de negócio é saber quem são os teus pares.
quem você relaciona a tua empresa. Você tem teu processo interno, que a maioria das empresas se centra no seu cliente e nos processos internos. Mas muitas vezes as empresas não conhecem os seus clientes. Não conhecem quem são os provedores dos pedidos que entram na empresa. Quando vê um modelo de negócio, eu digo, em que segmento do mercado eu estou atuando? Para que segmento do mercado eu tenho o meu produto canalizado? Nesse segmento, eu tenho que fazer uma análise desse segmento para saber se o meu modelo de negócio é viável. Nessa análise numa visão externa, eu tenho que saber quais as ameaças que o meu negócio tem nesse segmento de mercado. Quais os entrantes potenciais nesse meu segmento? Quem são as empresas que vão poder fazer frente a mim e roubar o meu cliente? Então eu tenho que saber se eu estou bem posicionado e conhecer com quem eu estou brigando. E eu posso dizer aqui com certeza para você empreendedor, poucas empresas sabem com quem estão brigando. Uma coisa que eu vejo, me corrija se eu estiver errado, que o empreendedor, alguns, eles acabam olhando encarando como concorrentes aquelas empresas que vendem os mesmos produtos, mas não aquelas empresas que resolvem os mesmos problemas. E aí a gente tem, por exemplo, o exemplo da Kodak, que o consumidor tem um problema ou tem um desejo de registrar momentos, só que ele pode registrar momentos de diversas formas, pode registrar em filme, pode registrar com um smartphone ou com tantas outras. Quando a empresa foca só no produto, em vender produto e não solucionar o problema, eu acho que isso acaba, na minha opinião, acaba se tornando um problema ao longo prazo, né? Então, talvez focar em solucionar problemas, né? O segundo ponto que é falar do modelo de negócio, primeiro é saber minha concorrência, saber internamente como é que estão os meus processos e saber o meu mercado. Saber o meu mercado, eu tenho que saber para quem eu estou colocando. A Kodak, isso é um exemplo, uma empresa de 170 mil funcionários a nível mundial. 85% de todo papel fotográfico vendido no mundo era Kodak. O modelo de negócio dele não funcionou. Eles não adaptaram o modelo de negócio deles a uma nova visão. Surgiu as máquinas digitais. Quem nos últimos 2 anos revelou um filme? Quem usou essa metodologia? Ninguém mais. Então esse modelo de negócio é um modelo de negócio que tem que ser previsto. Então, agora estamos falando do segmento de mercado. Quem são meus pares? Onde é que eu coloco esse produto? A Kodak, para quem não sabem, faliu. Máquina Olivetti, me lembra Olivetti, uma grande empresa. Eu tinha minha máquina Olivetti fazendo meu TCC na universidade numa Olivetti. Consegue imaginar alguém hoje numa máquina Olivetti? A grande evolução da IBM foi fazer uma máquina elétrica. Que 10 máquinas elétricas não existem. Só que a IBM, o modelo de negócio foi mudando. Ela hoje trabalha com computadores. Então, o modelo de negócio seria você saber a sustentabilidade do teu processo. Sustentabilidade não é só no aspecto econômico, tem um aspecto mais amplo. É saber se o teu processo é sustentável ao longo do tempo. Perfeito. Perfeito, Norberto. Outro detalhe que a gente falou ontem sobre planejamento estratégico. O planejamento estratégico para o pequeno e para o médio empreendedor pode soar como uma coisa corporativa, como uma coisa muito longe da realidade. O senhor trouxe na sua fala de ontem, de uma maneira muito simples, o planejamento estratégico. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais para quem está nos assistindo sobre planejamento estratégico. Muito bem colocada essa tua pergunta aí, porque é onde eu vejo a maior falha das empresas. Planejamento estratégico, primeiro, é pensar no teu negócio. Sonhe com uma meta. Sonhe em colocar a tua empresa naquela posição. Quando você colocou naquela posição a tua empresa, analise, não te bote nenhuma barreira quando vê a visão. Chama-se visão na visão estratégica. Não coloque limitações para sonhar para onde a empresa precisa ir. Não coloque limitações, sonhe à vontade, com bastante, eu diria assim, com bastante entusiasmo, mas com bastante vontade e sem pensar pequeno. Quando traçou essa meta da visão, estabeleça onde é que eu estou. Falcone, que é um dos grandes mestres nessa área de gestão, ele diz, nos livros que ele escreve, ele diz que gestão é abrir um gap, estabelecer as metas e fechar o gap. O que significa? Eu abro uma meta de faturamento na tua empresa, ou de mercado. Vamos falar em faturamento, fica mais fácil de entender. Eu quero atingir um faturamento de 30% acima do faturamento do exercício passado. Abrir o gap. Pronto, tem um problema para resolver. Tem a visão. Pode ser que está louco, estamos em crise, quem é que vai crescer? Está lá, abriu o gap. Agora eu vou começar a trabalhar nas minhas estratégias como eu chego no objetivo.
Pode ser que o objetivo teu não seja em um ano. A visão nunca te determina quem chegar lá no tal dia. Aí você começa a traçar as estratégias. O que eu vou fazer nessa primeira etapa? E vai fechando estratégias por estratégias por estratégias, desviando, vendo os cenários, vendo as tuas ameaças, tuas oportunidades, teus pontos fortes, pontos fracos, que se chama isso matriz SWOT. Essa matriz você traça ela e chega na tua meta. Quando chegou na tua meta, alcançou? Bom, estou acomodado, agora alcancei minha meta, tudo bem. Negativo, abre um novo gap. E assim vai. E assim vai. E assim as empresas como a Gedore cresceram do tamanho que cresceram, estão aí com 100 anos de atividade, enfim. Mas eu falo, com certeza, eu disse uma coisa extremamente importante, que eu disse, boa a tua pergunta, porque as empresas pequenas dizem, não, isso é para grandes corporações, tipo Steel, Gedore, Grupo Votorantim, não é. Não é. Não é. Na verdade, elas só se tornaram grandes porque tiveram um planejamento estratégico. Você pode ter uma empresa de 3 pessoas, faça planejamento estratégico. O que é planejamento estratégico? Trace uma visão, estabeleça o teu ponto atual, estabeleça uma visão futura, traça as metas para chegar até lá. Isso é visão estratégica. É simples, vamos desmistificar essa coisa tão complicada que é vista como planejamento estratégico. Perfeito. Norberto, eu queria... muita gente mesmo, e eu inclusive me incluo nesse muita gente, tem dúvidas do seguinte: a maioria dos problemas, as empresas são compostas por pessoas, são basicamente organizações, as organizações são compostas por pessoas, tem capital financeiro, mas principalmente capital humano. Muita gente tem dúvidas no seguinte: eu tenho uma empresa com 5 pessoas, tenho uma empresa com 10, com 15 pessoas. Nessas 15 pessoas, algumas pessoas estão preocupadas com a promoção no final do mês, outras pessoas querem ser promovidas, outras pessoas querem comprar uma casa nova, outras pessoas não querem mais estar na empresa, mas estão por algum motivo. Como, com a sua experiência, Norberto, como alinhar todas essas pessoas para conquistar a meta da empresa, para conquistar o objetivo da empresa? Como, a grosso modo, resolver, motivar essas pessoas para levar a empresa para onde ela precisa ir e tentar eliminar algumas distrações? Bom, primeiro vamos partir dizendo que a mentalidade tem que ser da liderança. Então, as pessoas é um principal recurso das empresas. Para mim, não há nada mais importante como recurso que pessoas. Não são máquinas, não são... Capital financeiro? Não, são pessoas. E as pessoas têm que ser lideradas. Ontem falei que eu prefiro um exército com um leão dirigindo, comandante, e 100 carneiros, ele é muito mais perigoso do que um exército de um carneiro dirigindo com 100 leões atrás. Você pode ter leões como teus funcionários. Se tem uma direção fraca, você não consegue atingir objetivos. Perfeito. Aí complica. Agora, se você botar um leão com a visão de leão, visão de abranger, você não limita as suas ações, não seja humilde nas colocações, você pode ter aquelas carneiros crescendo de uma forma como leões lá atrás. Então, respondendo a pergunta um pouco mais objetiva, a motivação faz parte do ser humano, porém o erro é dizer que só a promoção e o salário motiva. O que motiva é resultado. Trabalha em cima de resultados e distribui o resultado com os teus funcionários de uma forma correta, fazendo um plano de participação de resultados, a quais todos socializem um pouco o lucro da empresa. Não briguem comigo que eu estou falando. Não, mas eu acho perfeito. Socialize um pouco o lucro da empresa, que você vai ter lá embaixo leões, carneiros se transformando em leões. Essa resposta que o senhor acabou de dar, por acaso fecha com planejamento estratégico, ajuda a atingir a meta, e por acaso fecha também com atingir os resultados que a empresa precisa, resolver problemas e, enfim, atingir metas. Perfeito. Pessoas não são mão de obra. Nunca vai ver eu chamar a mão de obra da empresa. Para mim são cabeças de obra. São pensantes. Sem nenhuma ofensa, se eu tenho uma operação que eu tenho que fazer, uma manipulação diariamente, 50 mil vezes esse movimento, desculpe a minha sinceridade, um chimpanzé amestrado sabe fazer também. E nós somos seres inteligentes. O homem tem que estar no processo de tal forma que ele consiga tomar decisão positiva para a melhoria da empresa daquilo que ele faça.
que ele consiga entender, eu estou fazendo uma costura e essa costura sai errada. Ele tem que tomar decisão para fazer aquilo certo. Ele não precisa que alguém diga, tua costura está errada. Eu preciso de um gerente ou de um supervisor. Essa é a diferença de mão de obra e cabeça de obra. Perfeito. E Perfeito. qualidade é uma linha sem linha, uma corrida sem linha de chegada. Não tem como chegar. Você precisa sempre motivar, até que as pessoas entendam que a sobrevivência dela depende do resultado corporativo da empresa. Como detalhe, a diferença básica do entendimento de um asiático, isso eu não falei antes na palestra, e de um sul-americano nosso aqui, o americano. O asiático tem, em primeiro lugar, o imperador. O dirigente está em primeiro lugar. Em segundo lugar, a nação. Em terceiro lugar, a família. Em quarto lugar, eu. Essa é a noção. Eles querem um país forte, com uma empresa forte, com minha família sustentável forte e comigo forte. Será que é assim que pensa o sul-americano? Como é que você acha que pensa? Acredito que não. Inverte isso aqui. Exatamente o contrário. Eu, em primeiro lugar. Eu acredito que é o contrário. Em segundo lugar é eu. Em terceiro lugar, se não é eu, é a família. Em quarto lugar, a empresa. E o país que se dane. Desculpa, eu não quero ofender, mas é uma visão que tem muito a ver com o nosso tipo de pensamento. Perfeito. Tem outro detalhe aqui. Perfeito, essa pergunta aqui é boa. Na sua opinião, qual que é o papel mais importante do empreendedor? O empreendedor tem que fazer milhares de coisas dentro da empresa, mas qual que é a mais importante que o senhor acredita que, independente do setor, independente do ramo, independente do tamanho da empresa, qual que é fundamental o papel do empreendedor para o sucesso da empresa? Em qualquer tamanho de empresa tem 3 níveis nessa tua resposta. Primeiro nível, estratégico. Toda empresa tem que ter um nível estratégico. Se é numa empresa mais corporativa, maior, nível estratégico é diretoria. Segundo nível numa empresa é o tático. O que é o nível tático? É aquele que consegue entender as estratégias e operacionaliza a estratégia. Ver como a estratégia pode ser colocada em prática. E o terceiro nível operacional. Aquele que pega a estratégia, pega o tático, que pega o estratégico e vê como vai fazer para botar ele em prática, e o operacional que executa. Essas as 3 coisas. Qual é o pensamento de hoje do empreendedor? Que ele tenha a visão estratégica. A falha do empreendedor é não ter a visão estratégica. A visão do macro do negócio. Do macro. Macro e microeconomia, para os que conhecem macro e microeconomia. Eu estou na frente de uma árvore que está doente e digo, que coisa, o que eu vou fazer? Eu tomo uma ação para resolver aquele problema. Será que a ação está correta se eu me afastar e ver a floresta inteira? Que é a macroeconomia, né? Uhum. A floresta inteira eu vejo quantas árvores doentes tem. Quantas, como que uma remédio pode eu afetar tenho. a outra. Vale a pena consertar essa floresta? Se eu paro só na frente de uma floresta e resolvo o problema daquela árvore, e se outras 50 estão erradas, o que adianta eu resolver o problema de uma árvore? Perfeito. Então, se eu me afasto, eu consigo ter uma visão ampla. Isso é visão estratégica. É aquela visão que falamos ontem da águia, né? Uhum. Se te afaste, veja o todo. Perfeito. O senhor disse também na sua palestra de ontem que assistiu uma palestra do James Hunter, que foi o escritor do Monge Executivo, um best-seller que acho que praticamente todos os executivos leram esse livro. E o senhor contou uma experiência que tinha aprendido nessa palestra. Eu gostaria que o senhor compartilhasse com os inscritos. É Monge Executivo, depois tem De Volta ao Mosteiro, tem 3 livros dele já leio os 3, obviamente. Que todos nós seguimos um exemplo. E o exemplo que James Hunter segue no livro Monge Executivo, que ele é um exemplo, aconselho a você que é empreendedor a ler esse livro, principalmente para entender o que é liderança servidora, que não vem, seria muito longo nós discutir isso agora aqui. Mas o James Hunter, ele parte do princípio que a liderança é a maior falha do empreendedor. E ele, para não falhar, ele seguiu o exemplo. E o exemplo que ele seguiu, na palestra dele que ele coloca, se chama Jesus Cristo. Ele falou que Jesus Cristo foi o exemplo que ele seguiu, que conseguiu, dentro de um sistema altamente fechado, que eram os fariseus, saduceus, onde eles interpretavam a lei, especialistas em tudo isso. Os que conhecem a Bíblia sabem do que eu estou falando. Era uma religiosidade instaurada no sistema. E Jesus tinha que quebrar aqueles que um fariseu, um mestre de Israel, ele não era só um pastor. Ele era o juiz,
Ele era o legislador, ele tinha os 3 poderes na mão, Acumulados. executivo, legislativo e judiciário. Ele tinha os 3 poderes na mão. E ele julgava esses 3 poderes. Como que Jesus vai quebrar essa hierarquia tão rígida, com tanto poder? Falamos de Nicodemos, o mestre de Israel, pagando tantas pessoas da Bíblia. Era complicado. O que Jesus fez? Tem que pegar os mais PhDs que tem, usando a linguagem de hoje, né? Os mais inteligentes. Foi isso que ele pegou? Não, ele pegou um pescador. Tu quer ser pescador de homem? Vem comigo aqui que eu vou te treinar. O que quer dizer empreendedor? Você não precisa procurar os principais pessoas, procure os mais qualificadas que estão dispostos a aprender. E Jesus, com essa ideia, modificou o mundo. Com essa estrutura, ele conseguiu, pela ideia, sem uma arma na mão, mudar o mundo. Tanto que até hoje eu sou pastor. Sou pastor por quê? Porque eu não consigo me imaginar sem os princípios de Cristo na minha vida. Eu conheço uma pessoa que não acredita em Deus. E ele disse, eu não acredito em Deus, mas tudo que Jesus faz eu sigo. Eu digo, então tu acredita em Deus. Tá ótimo. Qual que é a diferença entre o líder e um chefe? Eu posso dizer bem simplesinho, o chefe se impõe, o chefe se impõe, o líder se impõe, o chefe é posto. O que eu quero dizer que o líder se impõe e o chefe é posto? O líder é aquele que resolve e satisfaz as necessidades do grupo que ele lidera. O chefe é aquele que impõe sobre o grupo a ideia dele. Resumindo isso. Então as pessoas escolhem seguir um líder, um empreendedor que é um líder. No James Hunter, citando de novo esse autor, ele fala que a maior falha dos líderes é por caráter. A maior falha da liderança é por caráter. E o que é caráter? Vocês estão me ouvindo de repente aqui pela primeira vez. Não me conhecem. Quem é o Norberto não sendo pastor? Fale com a minha esposa, que sou 47 anos casado, para saber se o Norberto que está falando aqui, dizendo que deve seguir Cristo, é o Norberto que fala com ela em casa. Fala com meus filhos. Pergunta quem é o Norberto. Fala com os funcionários da empresa que eu trabalho. Pergunte como é que é o Norberto. Porque pai, você que é pai, vou tomar um exemplo para você ser também um empreendedor. Pai, vocês que são jovens, você é jovem, não sei se você já tem filhos. Não, ainda. Não tem. Mas quando você tiver filhos, eu vou te dizer, filho quer pai justo, não pai bobo. Ele quer justiça. O teu liderado, ele quer um líder justo e não um chefe autocrático e bobo. Filho quer que o pai tenha disciplina. Filho não quer um pai que diga para ele assim, que ele faça de bobo, pai. Filho quer um pai que diga, filho, tu não vai ganhar, tu vou te cortar a internet, porque eu te disse que era para te ficar 2 horas, tu ficou 3, então eu estou te cortando a internet por 3 dias. Isso é pai justo. Ele avisou e cumpre. Aí o filhinho, pai, coitadinho, então fica mais um pouquinho. Terminou a moral do pai com o filho. Teu liderado, o que ele quer de ti? Ele quer de ti que tu seja um chefe justo. Perfeito. Norberto, como se, nesse tempo todo trabalhando como executivo de multinacional, provavelmente deve ter passado por diversas dificuldades de mercado, de economia interna, de vendas, de marketing, talvez problemas internos. Como se manter motivado? Como um empreendedor pode se manter motivado mesmo quando quase tudo vai mal? Quando a economia vai mal, quando os clientes atrasam o pagamento, quando um funcionário talvez não está produzindo o que deve produzir, como se manter motivado para continuar resolvendo esses problemas e concretizar uma visão estratégica, atingir uma meta ou os objetivos que o empreendedor definiu? Não é fácil. Quem motiva o motivador? Eu sei que eu dei uma palestra sobre isso. Quem motiva o motivador? Quem faz eu arrancar da minha zona de conforto e ir em frente quando tudo vai mal? Pode ser quando tudo vai bem também. Também. Você está com uma conta bancária recheada, gorda, pode se acomodar, tudo, né? E você, quem está te motivando a continuar alguma coisa se você está totalmente estável financeiramente, com tudo dando certo? Quem motiva isso? A minha visão sempre é a seguinte, você deve traçar novas metas na tua vida, só isso. Quer ser motivado? Saia da zona de conforto, abra o gap que eu falei. Eu estou motivado aqui, eu tenho, supondo que a pessoa tivesse muito dinheiro. Não, minha meta era atingir 5 milhões de depósito bancário disponível na minha conta.
Tá, então abri um gap. O que faz? Abre um novo gap, vou botar mais 1 milhão na minha conta. Ou às vezes talvez não pode nem ser, não precisa nem ser dinheiro, né? Não, daqui a pouco a pessoa até já... nem sei se é muito bom esse exemplo de dinheiro que eu falei. Isso, mas daqui a pouco a pessoa já atingiu um resultado financeiro, por exemplo, né? Traça uma nova meta. Não necessariamente financeira, mas uma nova meta que lhe deixe motivado e que talvez pode ser que até traga mais resultado para a empresa. Você, apesar de sucesso ou não de sucesso, você está num segmento que, esse segmento aqui não dá mais, não consigo mais. Abre uma filial. Mas bota um novo desafio na tua vida. Então, respondendo isso, o que te motiva é abrir novos gaps, novas metas com desafio. O que te motiva são os desafios. Perfeito. Qual que é a principal competência para o empreendedor a partir de agora? A gente falou ontem de empresa 4.0, para essas novas empresas que estão surgindo com muito mais comunicação do que a empresa do século passado, com muito mais concorrência, com muito mais desafio, mas também com muito mais oportunidades. Qual que é a principal competência que o empreendedor precisa ter para daqui para frente prosperar como empreendedor? Conhecer o seu negócio. Terminou o tempo que você não conhecendo o teu negócio prosperava. Ninguém mais está iniciando no mundo. Não tem mercado disponível com uma grande inovação que você entre e seja o dono da situação. Se você quer crescer, conheça o teu negócio. Te capacite. Eu vou dizer para vocês, para mim é complicado digitar o celular assim. Uhum. Não sei se estão me olhando. Sim, então. Eu prefiro assim. Uhum. Agora, se eu estou digitando assim ou assim, mas eu estou com o celular na mão, eu não vou abrir mão dessa ferramenta. Uhum. Isso é desafio para mim. Qual é o desafio teu? Não sei. Mas a competência é a principal ferramenta que você tem. Conhecer. O mundo é plano hoje. Eu estou com o mundo na minha mão aqui. Uhum. Nada que você coloque que não esteja no celular, daqui a 10 anos vai prosperar. O teu relacionamento médico, assistência social, jurídica, você tem que ter tudo aqui dentro dos teus aconselhamentos. Uber. Quero ir embora. Bom, aqui nós não temos Uber em Sarandi, né? Não, ainda não. Mas eu estou em São Leopoldo, né? Uhum. Estou em Gramado, São Leopoldo. Uma ferramenta que eu tenho aqui toda hora. Onde eu estou cada vez dirigindo menos e mais Uber. Eu preciso ir a Porto Alegre, vou lutar no estacionamento, no centro da BR-116, pego Uber. Perfeito. E agora, Norberto, a última pergunta para encerrar. Eu sempre procuro perguntar isso para quem eu entrevisto, eu sempre procuro perguntar isso para com quem eu converso. Qual foi, Norberto, o seu maior erro como empresário, como gestor, como líder, que hoje olhando para trás, o senhor percebe, nossa, isso daí me atrasou um pouco ou me ensinou muito? A tua pergunta aqui tem uma resposta. Desculpe ter trabalhado. Não, era isso. Tua pergunta, assim, sempre colocar a culpa do meu erro em outro. Esse foi o maior erro, é colocar o meu erro na culpa de outro. Por quê? Entrei na Gedore cronometrista, levantando tempo de produção. Eu tinha um supervisor. O supervisor dizia uma coisa e dava errado, eu dizia, mas que supervisor que eu tenho ruim. Mas faz tudo certinho, o cara não faz direito. Uhum. Fiquei supervisor. Uhum. De quem era a culpa? Do gerente. Ah, entendi. Mas aquele gerente, meu Deus, não dá certo. A coisa não andava por causa do outro. Do outro. Aí eu fiquei gerente. De quem era a culpa? Do diretor. Do diretor. Mas aquele diretor, que cara atrasado, que coisa. Aí eu fiquei diretor, em quem eu vou botar a culpa? Se como cronometrista eu tivesse assumido a responsabilidade e resolvido sem jogar para frente, eu teria feito muito melhor o meu trabalho nessa vida. Assumir as responsabilidades como se fosse, mas é ele que é meu chefe. Assuma, faça, resolva, procure resolver na tua zona. Claro que às vezes tem interferência de outro, sim, mas pare de jogar para frente a responsabilidade. A culpa do trânsito sempre é do outro. O relacionamento é do outro. O governo está mal por causa do outro. O governo está mal porque nós votamos no governo. Está lá, todos que estão lá foram votados e colocados por nós. Vai botar a culpa em quem? Em nós? Coloca a culpa em ti. Essa é a minha visão. Meu maior erro foi colocar a culpa em outros. Perfeito, ótimo. Eu acho que encerramos aqui. Tinha várias perguntas, mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu acredito que foi
excelente a entrevista. Eu queria até agradecer, Norberto, pela participação. Se tiver qualquer coisa que talvez ficou de fora, que queira acrescentar na entrevista, fique à vontade. Eu gostaria só de dizer que eu acredito muito no empreendedor brasileiro. Estou falando para ti que está ouvindo, está vendo. Eu conheço empreendedores de vários países. Eu não troco nenhum pelo brasileiro. Nós somos criativos, temos uma força de vontade muito grande e o que temos que mexer, e eu te convido a mexer, não desista. Seja mais persistente na tua meta e estabeleça certo as tuas metas. Eu agradeço essa oportunidade de poder dizer alguma coisa para vocês. Perfeito. Obrigado, Norberto, pela participação. Foi um prazer falar com o senhor. Obrigado. Valeu, obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.